Meus irmãos, Brandon Biggs mostra um vídeo muito forte e vocês vão se surpreender com o que os Estados Unidos descobriram em seu país. É uma descoberta muito grande e poderosa. Vocês vão ver o quanto a internet é perigosa e o quanto o mundo do crime é financiado nas escondidas por pessoas poderosas e ninguém imagina. Então fique com esse vídeo e preste bastante atenção o quanto a gente está sendo vigiado o tempo todo. Por isso devemos confiar somente no Senhor para nos livrar das ciladas do inimigo o tempo todo. Então fique com o vídeo. Estou realmente empolgado com o que nosso serviço secreto descobriu hoje. Vá em frente e coloque o vídeo do que foi descoberto hoje na cidade de Nova York. O que eles descobriram foi uma grande rede de dispositivos de telecomunicação que podem ser usados de forma anônima e criptografada. Eles podem ser usados para desligar torres de celular, eles podem ser usados para impedir o acesso ao serviço de emergência e ao 911. Você vê, o que encontramos quando entramos lá foram prateleiras cheias desses cartões SIM e servidores SIM que eram usados para operar essa rede. Não dá para subestimar do que esse sistema é capaz. Como eu disse, ele pode derrubar torres de celular, então as pessoas não conseguem mais se comunicar, certo? Você não pode usar o Waze, não pode mandar mensagem de texto, não pode usar seu celular. E se você combinar isso com algum outro tipo de evento, certo, associado a UNGA, ou, enfim, use sua imaginação, isso poderia ser catastrófico para a cidade. Definitivamente, governos estrangeiros se comunicam por meio dessa rede com criminosos conhecidos nos Estados Unidos. E o crime organizado conhecido, cartéis conhecidos e grupos terroristas estavam usando essa rede para executar suas comunicações de forma anônima e criptografada. Deixe-me explicar isso. Isso não é mais uma ameaça. Nós derrubamos essa rede. Poderia haver outros, certo? Seria imprudente pensar que não há outras redes sendo criadas em outras cidades dos Estados Unidos. E isso fará parte da nossa investigação. Vamos seguir todas as pistas. Queremos identificar, localizar e derrubar esses criminosos que estão montando essas redes. Minha mensagem para eles é: se você está envolvido nisso, nós vamos atrás de você. Você viu todos aqueles cartões SIM e como tudo estava interligado? E até mesmo na matéria do jornal disseram que isso era algo muito, muito bem financiado. Foi financiado. Eu nem consigo imaginar quanto isso custou, mas algo grande, algo importante foi descoberto aqui hoje. Não era apenas uma pessoa comum, de mente pequena, fazendo isso. É alguém bastante inteligente para conectar tudo aquilo. Eles sabiam o que estavam fazendo. E para ser criptografado de modo que pudessem se esconder e se comunicar sem que ninguém pudesse ouvir o que estavam dizendo. Lembre-se que eu disse que toda vez que estou orando em espírito, eu ouço bastidores. Eles conseguem burlar, de modo que não possam ser vistos ou ouvidos. Bem, assim como ouvimos em parte, vemos em parte, e enquanto oramos sobre isso, veja, assim como o homem disse, não sei quem era aquele homem, mas isso foi muito bem pensado. E eu não sei há quanto tempo isso está acontecendo, mas o que ele estava dizendo é que até mesmo no artigo que a Diana estava lendo para mim, dizia que havia a capacidade de enviar mensagem de texto para todo mundo nos Estados Unidos da América em 12 minutos. Que todos nos Estados Unidos poderiam receber uma mensagem de texto em até 12 minutos dessa máquina, seja lá o que fosse, que eles poderiam apertar um botão e enviaria uma mensagem de texto para todos, ou haveria tanto envio de mensagens de texto a partir daquela área que isso realmente paralisaria toda a infraestrutura da cidade de Nova York. Se houvesse algum tipo de grande evento acontecendo, isso tornaria impossível para as pessoas entrarem em contato com os operadores do 911 para pedir ajuda. Que eles poderiam sobrecarregar a delegacia de polícia e tudo mais com aquela máquina que você viu ali. Toda glória a Deus, pessoal, por isso ter sido descoberto e levado à justiça hoje. Estou dizendo a vocês, a oração muda as coisas. À medida que intervimos orando no Espírito, eu disse a vocês. Somos chamados para orar e o poder da oração mudará as coisas. E vejo isso como uma resposta à oração hoje. Que vemos o que eu disse a vocês orando por aquelas 5 grandes cidades. Uma delas era Nova York, como eu disse a vocês. E o Senhor disse, à medida que vocês orarem, vocês mudarão as coisas e o curso dos acontecimentos. E eu creio
Deus está nos levantando para um tempo como este. E é por isso que ele disse: se tentarem calar a boca dos sentinelas enquanto fazemos o chamado à oração, o chamado ao arrependimento, o chamado para buscar Jesus, só estarão prejudicando a si mesmos. Então vemos hoje um resultado da oração. Eu simplesmente creio nisso. E há muito mais por vir. Eu creio que, à medida que eles analisarem aqueles cartões sim e o artigo, disseram que terão que examinar todos. 100 mil cartões, sim, 100. Eu fico pensando, isso são 100 mil celulares. Quer dizer, cada cartão sim representa um celular. Então, se eles analisarem, disseram que terão que passar por cada um e poderão ver as mensagens de texto e todas as coisas que foram ditas secretamente por cada número de telefone, tudo isso entrelaçado em um grande esquema. Então, não é incrível o que Deus fez hoje? Eu só quero que todos vocês saibam que o Senhor não está, Ele está no trono e Ele está lá em cima. E eu estou dizendo a vocês, pode ser, eu fiquei tipo, obrigado, Pai. Eu sei no meu espírito que há mais. Eu sei no meu espírito que nos próximos dias haverá mais coisas que serão reveladas. Este é apenas o começo, o primeiro dominó do que estamos fazendo em oração, que nos permite descobrir e expor o plano dos ímpios. Não é incrível? Então muito mais está por vir em nome de Jesus. Não existe pedra grande o suficiente para eles se esconderem debaixo. Tudo o que está oculto será revelado pela oração. Segundo ponto do que aconteceu hoje. Vemos o presidente Trump entrando na ONU. E você sabe, tentaram desonrá-lo até desligando a escada rolante, sabe? Para que ele não fosse honrado. Você sabe, com aquela escada rolante subindo, eles a desligaram bem na hora em que ele estava prestes a subir. Isso não é coincidência. Alguém está sendo grosseiro. Fazer com que a esposa dele, fazer nossa primeira-dama subir aquelas escadas daquele jeito. Eu disse, quem fez isso deveria ser demitido imediatamente. Eu sei que foi de propósito, você sabe que foi de propósito. Esse tipo de coisa não é... Bem, isso é só um acidente. O presidente dos Estados Unidos simplesmente chega lá e eles desligam a escada rolante. Eu disse, faça-me o favor. Isso é só coisa de gente imatura. E então desligaram os teleprompters dele. Então ele teve que falar de coração, né? O que eu acho engraçado ver ele falando assim. Sabe, sempre que ele está lá em cima dizendo que todas aquelas outras nações vão para o inferno. E eu achei que algumas das coisas que ele diz são realmente engraçadas. Mas você tem esse vídeo? Escuta, é engraçado o que ele diz aqui. Cheio de chamados solicitantes de asilo que retribuíram a bondade, e foi isso que eles fizeram. Eles retribuíram a bondade com crime. É hora de acabar com o experimento fracassado das fronteiras abertas. Você tem que acabar com isso agora. Veja, posso te dizer que sou muito bom nessas coisas. Seus países estão indo para o inferno. Nos Estados Unidos, tomamos medidas ousadas para acabar com a migração descontrolada. Assim que começamos a deter e deportar todos que cruzavam a fronteira e a remover estrangeiros ilegais, simplesmente pararam de vir. Não estão vindo. Estamos recebendo muito crédito, mas não estão vindo. Ele é simplesmente engraçado. Eu acho engraçado. Quando ele não está, ele não tem um teleprompter. Você começa a falar, ele é engraçado. Quer dizer, eu não sei. Alguns de vocês podem não achar isso engraçado, mas eu acho engraçado. Mas vimos ele apoiar Israel hoje. Vimos ele apoiar aquilo que eu sabia em meu espírito que ele faria. E eles dizendo, sabe, precisamos ter paz em Gaza. Precisamos ter paz nessas áreas. Mas ele diz, sabe, precisamos libertar os reféns que eles estão mantendo há mais de... Eu não sei. São 3 anos? 2, 3 anos? É ridículo. Esses homens e mulheres que ainda estão sendo mantidos, acho que ele disse 12 deles deveriam estar com suas famílias e no processo de paz. E, sabe, então perguntaram, os países da OTAN deveriam abater aviões russos ou algo assim, caso cruzem para áreas onde não deveriam estar? E ele disse que sim. Então, sabe, há muita escalada ali. O que eu te disse, o que eu sinto vai se transformar na Terceira Guerra Mundial nos próximos dias. Rezo para que isso não aconteça. Rezo pela paz no mundo inteiro. Mas sabemos o que a Bíblia diz, que haverá escaladas de guerras e rumores de guerras. Haverá pragas, haverá pestilência, haverá todas essas coisas. Mas este é o princípio das dores.
E o Senhor nos disse que isso estava por vir. Isso é para vocês verem o quanto a falsa paz está sendo implementada, meus irmãos. Porque para ter paz no mundo inteiro, eles têm que acabar com todo tipo de crime no mundo para a gente viver 3 anos e meio na tranquilidade, como se não houvesse mais nada de ruim no mundo. Mas quando esses 3 anos e meio passar, vocês verão a realidade e a falsidade dessa paz. Então fiquem ligados com os acontecimentos, pessoal. Isso que está acontecendo no mundo não é normal. Não é à toa que tudo isso está acontecendo. Até o fim desse ano, devemos passar por coisas que nunca vimos antes. Porque a Agenda 2030 está próxima. E eles estão fazendo tudo certinho para ela se cumprir. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, inscreva-se no canal e clique no sininho para mais vídeos. Deus abençoe você e sua família. Ninguém sabe o dia nem a hora em que virá o Filho do Homem, nem os anjos, nem o Filho, mas apenas o Pai. Assim como nos dias de Noé, quando todos viviam comendo, bebendo e se casando até o dia em que ele entrou na arca e o dilúvio surpreendeu, assim será também na vinda do Senhor. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres no moinho, uma será levada e a outra deixada. Por isso, vigiem. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão viria, ficaria de guarda. Da mesma forma, estejam preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperarem. Feliz será o servo fiel e prudente que o Senhor encontrar cuidando de sua missão quando ele voltar.